Hoje nós voltamos ao estudo do Evangelho de João e ainda nós estamos no capítulo 1 e o último foi dia 18 de setembro. Se você tiver oportunidade, todos eles estão disponíveis na nossa página no YouTube. E se você quiser, você pode estar ali vendo aquilo que ouvindo aquilo que nós tratamos. Eu gostaria, para nós nos localizarmos, como já faz algum tempo, eu gostaria que nós víssemos um pouco ou revíssemos aquilo que nós já estudamos. Nós vimos que Cristo é o Verbo. João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. É a palavra, Jesus é a palavra encarnada, o Deus encarnado. Nós vimos também que Deus aí nós fizemos um pequeno salto, nós estávamos no capítulo 1 e fomos para o capítulo 3, um dos textos mais conhecidos da Escritura, João capítulo 3, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que crê em Cristo. E ali nós vimos que Deus é amor, que Ele é graça, Ele deu o seu Filho, mas que Ele é santo e é justo. E aqueles que não o recebem estão condenados. Nós vimos que Cristo é a luz do mundo, a luz verdadeira. João Batista diz que ele não era a luz, mas Jesus é a luz. E aí nós vimos o porquê desse significado, dessa metáfora da luz, porque a luz não compactua, não tem nenhuma relação com as trevas. E Deus em Cristo, sendo santo, não tem nada a ver com pecado. E nós que somos pecadores, fora de Cristo, estamos em trevas. E aí então nós vimos que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam a Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que serem feitos? Porque ninguém nasce filho de Deus. Nós somos criaturas. E o entendimento popular de que todos são filhos não é verdade à luz da Escritura. Somente aqueles que creem em Cristo, que recebem a Cristo, são feitos filhos de Deus, e nós trabalhamos sobre isso. Vimos que Cristo é a verdade, Ele veio cheio de graça e Ele veio cheio de verdade. E hoje então, num mundo tão relativista que nós vivemos, onde cada um pode acreditar no que crê, e mesmo crendo em realidades opostas, os dois podem dizer que é verdade. Isso é tão distante do Cristo, que é a verdade, descrito na Escritura. E nós vimos que Ele veio cheio de graça e de verdade. Vimos a diferença entre a lei e a graça, de que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. E sem a graça, nós teríamos a lei só para nos mostrar que nós somos pecadores e que não podemos mudar. Mas a graça veio e se manifestou salvadora a todos os homens. Aqueles que creem são salvos então pela graça, pelos méritos de Cristo. E vimos também que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo, porque há hoje também uma distinção. Não, o Deus do Velho Testamento era um Deus de ira, e hoje Ele é o Deus do amor, é só amor. Não, nós vimos que o Deus que é o Deus do Velho Testamento, é o Deus do Novo, Ele sempre foi amor, Ele sempre foi graça e misericórdia, mas Ele sempre foi santo, Ele sempre foi justo. E hoje eu gostaria que nós pudéssemos ver e refletir sobre este tema. Como saber se o pregador que você ouve fala a verdade? E essa é uma pergunta, partindo de mim, ela é perigosa, porque eu sou um pregador. Se você me perguntar, você prega a verdade? Eu vou dizer, claro, eu prego a verdade.
Mas se você perguntar para qualquer pregador que você ouve e que eu ouço, se ele prega a verdade, ele vai dizer, sim, eu prego a verdade. E eu ouço, pela graça de Deus, tenho o privilégio, assim como vocês, de ouvir homens de Deus que pregam a verdade. Mas eu também ouço muita gente que está muito, mas muito distante da verdade, mas que ainda diz pregar a verdade. Isso basta? É claro que não. Dizer que prega a verdade basta? Se ele disse, se eu disser para você, então está tudo bem, então você pode acreditar. De jeito nenhum. Não basta. Nós precisamos de uma base, uma única base. E nós a temos. Deus deixou para nós. E Jesus falou dela em João capítulo 17, versículo 17, e eu não me canso de ver esse texto. E cada vez que eu passo por ele, eu vejo uma verdade que está ali, que completa outras que eu já havia visto. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é uma, é a verdade. Não é uma das opções, ela é a única verdade. Santifica-os. O que é santidade? Santificar. A palavra santo significa separado, mas o que significa? Santificar é o agir de Deus, de separação para Ele, separado do quê? Separado do mundo e separado para Deus, em que todos os cristãos entram quando nascem de novo, quando recebem a Cristo. Todos aqueles que receberam a Cristo, que nasceram de novo, e nós vamos ver isso, o que significa isso, entraram nesse agir de Deus que se chama santificação. E a principal ação da santificação, eu creio, é o tratar com a verdade. Por um meio só, a palavra de Deus. Irmãos, olha o que o texto diz, olha a riqueza do texto. Aqui nós temos o Deus Filho, Jesus, orando ao Deus Pai, pelos cristãos da época de Jesus e de todas as épocas, e nós estávamos incluídos na sua oração, Deus Filho, orando ao Deus Pai, pela santificação dos seus filhos, os cristãos, dizendo que a base para a santificação é toda a palavra que foi inspirada pelo Deus Espírito Santo. Nós temos a Trindade aqui dizendo que nós precisamos da palavra. Deus Filho, orando ao Deus Pai, pela santificação dos outros filhos, os cristãos, que vem somente por uma base, a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Deus Espírito. Portanto, só há uma base para que eu e vocês julguemos a Escritura. Porque dizer a verdade, eu prego a verdade, não quer dizer absolutamente nada. Mas há um problema além desse. Todo pregador usa a Bíblia, fala de Jesus, afirma dizer a verdade. O que fazer? E aqui eu quero que você preste atenção. Você e eu somos totalmente responsáveis por dizer sim ou não por qualquer pregador que professa dizer a verdade. Vocês não podem acreditar em mim. Não devem acreditar em mim. Devem examinar o que eu estou dizendo à luz da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu não devo achar ruim se você vier me questionar se eu disser alguma coisa que está contra a palavra. A única base que eu e vocês temos, e eu e vocês somos totalmente responsáveis
Ah, eu ia lá e ele me enganou. Foi enganado porque quis. É isso que a palavra de Deus diz. Eu e vocês somos responsáveis. Eu e vocês temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Se você diz amém para uma mentira, o problema é seu. E eu também. A nossa responsabilidade. O que isso tem a ver com o estudo de João? Para nós compararmos, nós vamos ver um pregador da verdade chamado João Batista. E nós vamos ver, além de olhar para João Batista, nós vamos procurar trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Nós paramos no versículo 18 do capítulo 1 de João, e eu quero ler com vocês do versículo 19 até o versículo 36, o que diz a palavra. Nós vamos ler pausadamente. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele, João, confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, aqueles que haviam sido enviados: e então, quem é você? É Elias, o profeta Elias do passado? Ele disse: não sou. Você é um profeta? O profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele é o Verbo encarnado, Deus que sempre existiu. Eu mesmo não o conhecia, por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar com água não tivesse dito para mim: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Nós vimos um pouco que esse João que está na narração, quem está contando a respeito dele é o João, o evangelista. João que andou com Jesus, um dos apóstolos de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, escreveu 1º, 2º e 3º João e o Apocalipse. E ele está falando e lembrando pelo Espírito Santo, que o dirige para escrever, sobre João Batista. João Batista era um judeu, assim como todos os primeiros cristãos, e ele era filho de Zacarias, do sacerdote Zacarias, e de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então João Batista era primo de 2º grau de Jesus. Nós vimos também que ele era um pouco mais velho que Jesus. E ele era um profeta e foi levantado por Deus, ainda que ele diga que não tenha dito que não era um profeta. Nós vamos ver que isso é uma característica de um pregador do Evangelho, de um pregador da verdade.
Ele foi levantado depois de 400 anos aproximadamente de silêncio, onde Deus não mais havia falado e havia encerrado no Velho Testamento, e agora ele se manifesta levantando homens para mostrar Jesus. E dentro da vida de João, daquilo que nós temos nos relatos, nós vamos ver o que os outros evangelhos, vamos pegar o que Lucas e Mateus dizem a respeito de João Batista também, para nós então entendermos e saber como é que o pregador que eu e vocês, ou os pregadores que eu e vocês ouvimos, como é que nós podemos identificar que eles realmente falam a verdade. É claro que nós não vamos poder ver todas as características, mas eu creio que pelo menos 4 características importantes para eu e você, para que eu e você julguemos, e nós devemos julgar aquele que nos fala, nós possamos analisar à luz da vida de João. A primeira característica de um pregador é o seu caráter. Os fariseus, eles queriam saber a respeito de João Batista. E eles tinham aparência e arrogância. Eles usavam roupas pomposas. Eles oravam nas esquinas. Eles gostavam de ser chamados mestres. Eles tinham um alto nível perante a sociedade. Mas eles não tinham algo que era essencial: caráter. Eles eram hipócritas. Eles falavam de acordo com Jesus, mas não faziam. E então vem João. João vem e nós vemos uma característica desse homem: ele não se exalta. Quando ele é perguntado, ele diz: eu não sou a luz, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou um profeta. Mas ele era um profeta. Ele foi chamado para ser um profeta. Ele não se exaltava. Um pregador da verdade não se gloria. Por quê? Porque ele sabe que se ele prega a verdade, primeiro que foi revelado por Deus, mesmo que ele não queria. Segundo que se acontece alguma coisa, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, não vem dele. Então não há do que se gloriar, não há do que se exaltar. Um pregador da verdade não está preocupado com posição nem reconhecimento. Ele não quer estar em evidência. Um pregador da verdade, ele não gosta de exaltação pessoal. Pensa um pouco naqueles que às vezes eu e você ouvimos e vemos. Quando os discípulos de João Batista, que aparentemente eles não estavam entendendo, Jesus estava batizando também, depois de Jesus ter sido batizado por João Batista, Jesus também batizava, e eles vão perguntar: mas olha lá, Jesus está batizando também, porque eles eram discípulos de João Batista. E lembra que há uma revelação na Bíblia progressiva, eles ainda não tinham compreensão total do Jesus, eles criam, mas ainda não tinham a compreensão. E então, eles chegam a esse ponto, lá no capítulo 3, versículo 27 de João, ele diz assim, eles perguntam para João Batista: olha, Jesus está batizando, e aí João diz: a isso respondeu João: a uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Ou seja, João se humilha e diz que se há alguma coisa que é feita, é Deus quem faz, é Ele quem faz, não sou eu. Então vocês estão preocupados se tem alguém, e o que eles estavam preocupados era o próprio Senhor Jesus. Se há alguma coisa hoje que eu estou fazendo, eu não sou exclusivo. Se há alguma coisa, é pela graça de Deus. Um pregador da verdade, ele se humilha. João reconhecia que o seu ministério havia sido dado por Deus. Se foi dado por Deus, para que se vangloriar? Ele não queria pódio, ele não queria ser exaltado. Sua alegria estava completa em Cristo. E no versículo 30 desse capítulo, versículo 30 do capítulo 3, ele diz, então, uma das definições mais maravilhosas de quem nós somos. E de João diz, então, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele está dizendo? Irmãos, eu estou aqui, é para falar dele, não sou eu.
As pessoas vêm para me ouvir, mas não sou eu não sou nada. É Ele que eu vim anunciar. É Jesus. E não é que Ele cresça ou diminua, é Ele que é o foco, não sou eu. Eu sou apenas uma voz. É uma voz que clama no deserto. Mais nada. Mais nada. Um homem que é um pregador da verdade, ele também não ostenta. Mateus fala do estilo de vida de João. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 4. Ele diz, falando do João, ele diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. João era um profeta muito diferente dos pomposos fariseus. Ele não tinha nada. É interessante que Jesus também não, Pedro também não, Paulo também não, João também não. Não se beneficiavam do dom de Deus. É claro que, então significa então que todos nós vamos ser como João Batista? Não, não é esse. Mas o que é verdade, irmãos, é que riqueza não combina com o ministério. João era o Elias que anunciaria Cristo, mas não se vangloriava. Ele é o Elias. Jesus vai dizer que ele era o Elias que veio. E é temerário nós vemos como hoje pastores têm os seus carrões, as suas mansões, a briga da semana é guarda-costas, e como eles são inacessíveis. Iguaizinhos a Jesus. E a palavra fala do perigo que isso traz. Provérbios fala tanto disso. Provérbios 16, versículo 5 e o versículo 18 diz: todo coração altivo é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. A arrogância precede a ruína e o espírito altivo a queda. Qualquer vanglória, qualquer exaltação pessoal, qualquer altivez é abominação ao Senhor, que dirá quando isso é feito em nome de Jesus. E na história, não foram poucos, que tendo sido usados por Deus, sim, caíram, porque quiseram glória para eles. A palavra está repleta de exortações de que é tudo ação da graça de Deus. Aquele que está em pé, olhe para que não caia, não é verdade? Não. Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Porque ele está achando que pode. Que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? O que João Batista tinha? Era Deus quem havia o chamado. Era a ação de Deus. Era o poder de Deus na vida de João. Não era ele. Não foi Pedro. Não foi João o evangelista. Não foi Lucas. Não foi Calvino. Não foi Lutero. Não foi George Whitefield. Não foi Charles Spurgeon. É Deus. Exaltação pessoal não tem nada a ver, ou não pode fazer parte daqueles que pregam a palavra. Agora, o pregador da verdade, ele é perfeito? É claro que não. Não existem perfeitos além de Cristo. E a Bíblia mostra com clareza as falhas desses homens que foram chamados para pregar a verdade. E o caso de João Batista é algo que às vezes nos leva a pensar. Em Mateus no capítulo 4,
Versículo 12, João Batista havia anunciado o Cordeiro. Ele recebeu o Espírito Santo. Lembra que ele viu, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu que ele é o que traria o reino de Deus. Ele sabia que ele era quem? João Batista sabia que Jesus é aquele que julgaria o mundo. Mas ele, em Mateus capítulo 11, ele está preso. Está preso há aproximadamente 1 ano. E então Mateus vai relatar algo que nós vemos de que um homem de Deus ainda falha. Mateus 11, 2 e 3 diz assim: E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mas João, você chamou ele de o Cordeiro de Deus. Você viu o Espírito Santo vir sobre ele. Você sabe que ele é o Cristo. Como assim? Você está perguntando, mandou perguntar. Porque ele estava preso. Ele ia morrer. Ele estava sofrendo. Então, naquele momento, ele teve um abalo. Mas significa que ele não cria? Não. Mostra que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Mostra que Deus usa vasos de barro. Por isso que a exaltação é um contrassenso. Por isso que qualquer coisa que um homem de Deus faça, é Deus fazendo por aquele homem, e não ele. João não foi o pregador da verdade? Vamos olhar Deus dizendo sobre ele. Lucas capítulo 7, versículo 29, Jesus está falando de João Batista. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele foi um homem pecador? Sim. Usado por Deus? Sim. Falhou? Sim. Mas olha o que Jesus diz, Deus encarnado diz por ele. De quem veio a honra de Deus, não do homem. Cuidado com aqueles que se elogiam e se proclamam, eu sou um homem de Deus. Primeira aplicação para nós, então, é que qual é o caráter daquele que você tem ouvido? Isso começa por nós aqui. A começar por nós aqui. Eu e o Flávio especialmente. Como é que tem sido? E se não tem sido, você tem como irmão em Cristo o dever de nos exortar. O dever e o amor em Cristo de nos exortar. E o seu caráter? Como é que está? Como é que tem sido a sua vida em Cristo? Porque a santificação é mudança de caráter. Não produzido por nós, porque nós estamos vendo que nós não temos condição. Mas o Cristo que você professa e crê tem transformado a sua vida. O que um homem de Deus faz? Ele confronta o pecado. O pregador que você ouve, ele confronta o pecado. Porque existe a proposta de que hoje nós não podemos ofender as pessoas. Nós temos que ser politicamente corretos. Se você for pregar sobre pecado, as pessoas não querem ouvir. Então, minta. Porque a outra alternativa é mentir. Não pode falar de pecados. Porque Deus está aí para nos abençoar, para nos trazer saúde, dinheiro. Devemos aceitar o sofrimento, mas a vitória. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem ouviu o áudio lá do plano maravilhoso? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E aquele irmão falou assim, e o plano maravilhoso para Estevão, para Pedro, para Paulo? Morte.
Mas Deus tem um plano maravilhoso, é um chavão. Ele, pregador, trata do pecado. Como é que João Batista fazia? Capítulo 1, versículo 23, o que ele disse? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que João quer dizer aqui? Pregava no deserto da Judéia, é aqui uma figura do deserto que estava a vida daquele povo. Dos religiosos e do povo. E ele clama, endireitai o quê? O que ele quer dizer com endireitai o caminho? Por que ele está dizendo isso para aqueles homens e mulheres? E há duas narrativas de João pregando. A primeira é na Galileia, onde havia um governador chamado Herodes Antipas, que era casado com Herodias. E essa mulher, Herodias, ela havia sido esposa do irmão dele. E eles haviam se separado e eles estavam vivendo em adultério. Há casos em que um novo casamento é chamado de adultério. E era o caso de Herodes e Herodias. Note que João Batista, presta atenção, irmão, João Batista era um Zé Ninguém. Mas quando ele olha o governador da Judéia, colocado pelo Império Romano, olha o que ele trata com ele. O que João Batista fez com esse homem? Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele quem? João Batista, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. João Batista falou, você está vivendo em pecado, seu Herodes, por causa do seu adultério e de todos os outros pecados que você cometeu. Politicamente correto, ele não foi. Herodes era descendente de Esaú, conhecia a lei. Ele era uma autoridade. Mas João tem compromisso com a verdade. E tem coragem. Outra característica de um pregador da verdade. E ele confronta o pecado do casal. E por dizer a verdade, Deus mostra o plano maravilhoso que ele tinha para ele. Ele foi decapitado. A segunda confrontação, e essa é mais séria ainda, João Batista, o que comia gafanhoto, que andava com roupa velha, no meio do deserto, não tinha nada. Ele está batizando. E chega o comitê, a pompa, o clero da época. A liderança religiosa, o topo da religiosidade da época. E o que acontece? Mateus e Lucas narram, Mateus 3,7 e Lucas 3,7 narram o que João Batista diz. Vendo ele João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Mas o que eles foram fazer lá? Eles foram ser batizados, o versículo 7 de Lucas 3, dizia pois João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Vocês religiosos são raça de víboras. Não dava para ser mais ameno, João. Porque para ganhar as pessoas vão cercando. Por que essa dureza? Porque o pecado precisa ser confrontado. Confrontar o pecado, irmãos, entendamos, é uma expressão do amor de Deus. Deus poderia fazer, vamos deixar todos eles do jeito que eles estão.
os seus pecados. Deixa que eles morram nos seus pecados. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Deus confronta o nosso pecado porque Ele nos ama. E quando eu não digo, eu não estou amando. Se eu e você não soubermos quão pecadores nós somos, nós não vamos entender o Deus que deixou a sua glória e veio para morrer na cruz. Mas o que tem de extraordinário nisso? Afinal, eu não sou tão ruim. Por isso eu e vocês precisamos saber que nós somos pecadores. Que ofensivo, que verdade. Nós precisamos saber que não somos boas pessoas. Nós precisamos saber que Deus é santo. Santo, Ele não tem nada com pecado. Nós precisamos saber que nós precisamos ser salvos do nosso pecado. Nós precisamos saber que Deus tem ira contra o pecado. A segunda aplicação: como é que você age quando a palavra de Deus diz que você cometeu esse ou aquele pecado? Você faz como Herodes? Manda matar quem está falando a verdade para mim. Não, esse aí eu não vou ouvir não. Esse pregador é muito duro. Então vai ouvir quem mente para você. Vai ouvir quem mente para você. Eu louvo a Deus porque eu ouvi alguém dizer a verdade para mim. Marco, você nasceu em pecado. E se você continuar no seu estado, você vai ser condenado justamente pelo Deus que é santo. Mas pecado, o que é isso? Maledicência, adultério, lascívia, mentira, roubo, palavras torpes, bebedeira, malícia, são pecados contra Deus. Pecados. Terceira característica de um pregador: ele não fica só não. Ele chama ao arrependimento. Isso é maravilhoso. Herodes poderia ter se arrependido? Claro que sim. Herodias? Claro que sim. Pilatos? Claro que sim. Judas Iscariotes? Claro que sim. Mas eles rejeitaram a verdade de quem eles eram. Qual era o propósito de João em confrontar os pecados dos fariseus? Qual era o propósito de João confrontar os pecados de Herodes, de Herodias? Qual era o propósito de João confrontar os seus próprios pecados? Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que você faz com o que você acabou de ouvir? Essa péssima notícia de que eu e vocês ouvimos, que nós somos pecadores, que não podemos mudar, que religião não pode mudar, que comportamento não pode mudar. O que eu e vocês vão fazer? Vamos ficar bravos? Vamos negar a realidade? Ou vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim? Por isso ele diz: arrependei-vos. Não importa quão pecador eu e vocês sejamos, se nós nos arrependermos e crermos em Cristo, nós somos perdoados. Isso é amor, irmãos. Tratar com a verdade em amor. Não existe amor sem verdade. Não é politicamente correto. E daí? Mas foi, também é só João Batista, né? Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro,
Atos, capítulo 2, versículo 38, depois de confrontar os religiosos, ele falou assim, no Pentecostes, quando aquela multidão chegou, e há muitos fariseus ali, muita gente que havia dito, crucifica-o. E Pedro fala assim, vocês mataram o justo. E aí, muitos daqueles poderiam fazer como Herodes, vamos matar esse também. Não, sabe o que eles fizeram? O que faremos, irmãos? Compungidos seus corações, eles se arrependeram. E aí, Pedro diz, arrependam-se. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Vida nova, novo nascimento, regeneração, justificação. Paulo conversando com o rei Agripa. Irmãos, vocês estão vendo, não importa quem seja. Jesus falou assim, eu vou levar vocês diante das autoridades. E lá quando vocês forem diante das autoridades, tomem cuidado com o que vocês vão falar. Não, diante das autoridades, digam a verdade. O que me admira nesses homens é que eles amavam o Senhor mais do que a sua própria vida. Isso eu tenho inveja. Inveja é pecado, não dessa. Paulo, Atos 26, 20, estava falando para o rei, antes anunciei, eu, Paulo, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém. Lembra que ele estava indo para Damasco para fazer o quê? Matar crente. Ele é convertido pelo Espírito e começa a anunciar o que para eles? Em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem. Judeus, gentios, todo mundo tem que se arrepender, porque todo mundo nasce em pecado e todos nós somos pecadores e muito pecadores. E se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Irmãos, alguma dúvida da mensagem daquele que prega a verdade ou não? Arrepender-se do quê? Da nossa natureza de pecado, da nossa maledicência, do nosso adultério, da nossa lascívia, da nossa malícia, das nossas mentiras, dos nossos pecados contra o Deus que é santo. Deus é amor, é claro que Ele é amor. A maior expressão do amor é Ele ter dado o Filho dEle por pecadores. Mas há hoje uma ideia, venha como você está. Venha para Jesus como você está. E é verdade? É claro que é verdade. Eu não preciso melhorar para ir para Cristo. Eu vou para Cristo do jeito que eu sou. E Ele transforma a minha vida. Agora o que acontece hoje é venha para Jesus do jeito que você está. E continue assim mesmo. Porque Ele tem mais aqui te amar. Isso não é verdade à luz da Escritura. Mas não é popular. Note que Paulo diz, obras dignas de arrependimento. Sabe por que João Batista falou com os religiosos que iam ser batizados, né? Está sendo batizado, vou ver esse negócio aí, não dá nada mesmo, vou lá e entro nessa água. Mostrem frutos dignos de arrependimento. Você acha que é só vir aqui passar na água? Vocês continuam fazendo exatamente as mesmas coisas que vocês fazem. Onde está o arrependimento? O que é arrependimento? O irmão D.A. Carson nos ajuda. O arrependimento não é uma mera mudança intelectual de ideia, nem um mero pesar. Eu estou triste. Mas uma transformação radical de toda a pessoa, uma guinada fundamental envolvendo mente e ação, o que resulta no fruto de permanecer arrependido. Irmãos, a maior evidência para mim de uma pessoa que crê em Cristo é o seu constante arrependimento. É a sua constante abominação ao pecado. Não é perfeição, porque não há perfeitos. Mas não é acomodação com o pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu pequei. Me perdoa.
E eu já lembro pelo Espírito Santo que habita em mim, que eu já fui perdoado na cruz. Então, Senhor, me capacita a não mais pecar. Que diremos, pois? Pecaremos para que a graça de Deus abunde? De maneira nenhuma. A graça transforma. A verdadeira graça transforma. O que a gente pode aplicar? Como você reage quando é confrontado com os seus pecados? Você se justifica. Agora, quando você é confrontado com os seus pecados e diz, Senhor, é verdade, então a graça, então a misericórdia, misericórdias que se renovam todos os dias. Para quê, irmãos? Porque nós precisamos. O problema não está no tamanho do meu pecado, nem na quantidade dos meus pecados, está em eu não dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, em me arrepender dos meus pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a quarta e última característica de um pregador da verdade, ele só aponta para Cristo. Vem aqui que eu vou te dar 10 passos para você fazer isso. Começa a fazer isso. Não, vá para Cristo. O que João fez? E é maravilhosa essa citação. Parece que é até meio fora de contexto. Está batizando, de repente chega Jesus, olha lá! No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu Salvador. Eu não sou nada. Eu sou um pecador, mas para pecadores há o Cordeiro de Deus. Ele é o Deus encarnado, por isso Ele nunca cometeu pecado. Por isso só Ele pode salvar pecadores, mais ninguém. Por que Cordeiro? Porque eles sabiam que todas aquelas figuras do Velho Testamento, de pegar um cordeiro sem mácula, inocente, e morrer por pecadores, o que esse cordeiro tem a ver com o pecado desses pecadores? É porque ele estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se um cordeiro morre, um animal morrendo injustamente, imagina o Deus encarnado. Vejam, é Jesus o Cordeiro de Deus, o único que pode, o único Salvador. E a aplicação é, você conhece a Cristo? Não é você participa aqui, não é você vai na igreja, não é se você dá dízimo, dá oferta, canta louvor, não é isso. Houve um momento na sua vida em que você ouviu que era um pecador, e diferentemente de Herodes, disse, é verdade, eu sou isso. Eu sou um pecador, eu nasci em pecado, e pelos meus atos eu vejo como eu sou pecador. Mas você também ouviu que Deus amou pecadores como você, que deu o seu Filho, Jesus, sem pecado, para morrer na cruz pelos seus pecados, morrer a sua morte, derramar o sangue dele para a propiciação dos nossos pecados. E você recebeu, é verdade, eu creio nele, ele fez isso por mim, eu recebo. Houve um momento na sua vida que você reconheceu-se pecador, e não somente isso, movido pelo Espírito, viu em Cristo a sua salvação, Ele como Salvador e Senhor, Ele como seu Cordeiro. Houve um momento que você entendeu isso. Se você creu nisso, você faz parte da família de Deus. Você é filho de Deus. E você pode agora andar na presença de Deus. E Deus agora, Ele vai trabalhar na sua vida se você crê. Uma irmã escreveu essa semana, perguntando, mas pastor, a Bíblia não diz que tem que perseverar até o fim para ser salvo? Mas quem creu uma vez, de verdade,
Deus vai capacitá-lo a perseverar até o fim. Eu não sou salvo porque eu persevero porque eu fui salvo. Se eu creio em Cristo, não há mais condenação para mim. A Bíblia diz isso, não importa o que quem quer que seja, qualquer pessoa diga. Você creu em Cristo, você um dia recebeu a Cristo como Salvador e Senhor. O que eu posso fazer para você crer? Nada. Lembra que João Batista diz assim, eu não o conhecia. Mas João Batista era o quê? Primo de Jesus. Como é que ele não conhecia Jesus? Ele não conhecia o Cristo Salvador, até que o Espírito Santo revelou para ele. E o meu desejo, e o meu clamor ao Senhor, é que o Espírito Santo revele Cristo para você. Que você seja convertido, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se. Ah, mas eu sou muito pecador, não importa. Ele é muito maior do que os seus pecados. Entregue a sua vida a Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.